Manobra política ou solução técnica? Vamos lá, continuar com as crônicas de Souto Dourado e vamos ver que manobra política é essa e do que se trata. A instalação de mais uma unidade de refinação na área nordestina decorreu de estudos indicando que a produção de derivados de petróleo ao país só atenderia às nossas necessidades até o fim de 1970. Assim, a nova refinaria deveria estar funcionando até o último trimestre do referido ano, devendo, consequentemente, a sua construção ser iniciada nos fins de 1967 ou mais tardar em começos de 1968. Levantamentos preliminares apontavam os estados do Pará, Ceará e Pernambuco com possibilidades para receber esse empreendimento, dependendo evidentemente da soma de fatores favoráveis que cada um pudesse oferecer dentro das exigências da Petrobras, que em princípio seriam porto, energia elétrica, consumo regional e distância de transporte do óleo bruto e derivados. Dos contatos feitos e das informações recebidas de fontes as mais responsáveis, inclusive da leitura de um relatório confidencial que somente agora pôde ser revelado, ficou entre nós a certeza de que Pernambuco seria escolhido para a localização da refinaria. Isso porque das condições exigidas pela Petrobras, somente em algumas delas tínhamos situação inferior a Belém e a Fortaleza. No cômputo de vantagens, o nosso estado apresentava uma posição privilegiada. Pelo que sabemos, a Petrobras exigiria a construção de um novo porto, não obstante ser o nosso melhor aparelhado da região. Mesmo assim, na área percorrida, a zona do Cabo foi a que pareceu mais adequada ao novo ancoradouro. O distrito industrial foi igualmente considerado um ponto positivo, isso há mais de 2 anos, quando eram bem menores as perspectivas de investimentos naquele setor. Nesse aspecto, Belém do Pará oferecia também condições favoráveis às novas instalações portuárias, inclusive pela abundância de água a ser utilizada pela refinaria. Dentro dos critérios estabelecidos pela Petrobras, no setor de energia, Pernambuco teria acentuada vantagem, devendo-se, no entanto, ressaltar que naquela ocasião ainda não estavam concluídos os trabalhos da hidroelétrica da Boa Esperança. Relativamente ao consumo regional e centro de distribuição, de acordo com o relatório, ficou reconhecida a posição de primazia de Pernambuco pelo seu desenvolvimento industrial e pelo sistema de rodovias que se amplia cada vez mais. Como a refinaria fora projetada tendo em vista a utilização do óleo bruto importado, no caso da importação ser da Venezuela, o porto mais próximo seria o de Belém. Por outro lado, considerando-se a procedência do Oriente Médio, via Suez, o ponto mais perto seria Fortaleza. Mas o critério da distância por si só não seria suficiente a uma decisão, pois a ele se deveriam juntar outros fatores, como capacidade dos navios, depósitos de armazenagem, fretes de retorno e outros que poderiam superar a distância dos estados entre si. Em nenhum confronto figurou a fábrica de asfalto de Fortaleza como fator positivo. Em síntese, era essa a opinião que parecia predominar na Petrobras até bem pouco tempo e não sabemos se mudou. Apenas por um dever de justiça, devemos ressaltar que desde o primeiro momento ficou claro que a refinaria do Nordeste seria uma decorrência da falta de atendimento dos setores de produção às necessidades do país. Desde que a produção do óleo baiano
crescente na razão direta da demanda da região, é evidente que a solução mais racional e econômica seria a ampliação da refinaria de Mataripe, alternativa, aliás, que consta do relatório revelado. Em face das últimas notícias sobre a refinaria, o que se espera é que a Petrobras esclareça devidamente à opinião pública que a solução que teria sido adotada num problema de tamanha relevância não decorre de nenhum sacrifício técnico ou de simples manobra política. Essa empresa deve muito à opinião pública, pois foi em grande parte dos movimentos populares que ela nasceu e conquistou a confiança de todos. Uma decisão dessa ordem é preciso ser esclarecida para se tornar válida no consenso geral. Se realmente for comprovado o aumento da produção do óleo bruto da Bahia, perde-se uma refinaria, mas mantém a Petrobras a confiança no esforço que vem desenvolvendo nesse setor. Do contrário, em frente à sua direção, o vozerio de todas as bancadas do Nordeste prejudique as pretensões políticas de quem quer que seja e instale a refinaria em Fortaleza, no Recife ou em Belém, ou onde quer que venha a atender melhor aos interesses da região. A própria Petrobras surgiu de uma grande decisão depois de tantas lutas e contrariando tantos interesses. Hoje já ninguém neste país tem dúvidas da sua importância como um poderoso instrumento de soberania e emancipação econômica. O problema de uma refinaria de petróleo não deve parecer uma simples disputa de duas crianças, cuja solução para não ferir e contentar a ambas é não dar o brinquedo a nenhuma delas. O que se disputa é um empreendimento do mais alto valor econômico, social e, inclusive, de segurança do país. Empreendimento que precisa ser negado aos estados que não têm condições técnicas para recebê-lo, mesmo que fira interesses políticos. No caso, só devem ser contentados os anseios de desenvolvimento da região. A posição de Pernambuco permanece a mesma. Agora, como no futuro, se algum dia a questão for reaberta, continuará reivindicando a refinaria de petróleo. Pois é, para vocês verem como Pernambuco está na disputa em todos os setores, né? No Nordeste antigamente. Pois é, Pernambuco imortal. Bom, amanhã a gente vai falar sobre um setor abandonado. Aguardo vocês amanhã.